Fala pessoal, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreva e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Me siga nas redes sociais. Minha voz tá fanha aí, cara, sem voz hoje, garganta. Desculpem aí pelo vídeo de IA ontem, né, cara? Não tinha voz nenhuma pra falar. Então hoje vou falar um pouquinho mais sobre a venda aí da EA e também outras novidades do eFootball, tá? Então já vai se inscrevendo, obviamente, pra gente chegar a 40 mil inscritos aqui no canal e me siga em todas as minhas redes sociais. Antes de entrar no vídeo principal, no assunto principal, só dando minha opinião, né, sobre a venda da EA Sports. Foi o que eu falei, é uma venda recente, então galera, calma, não é nada a curto prazo, a gente não vai ver nenhuma mudança daqui um mês, daqui 2 dias. Mas, obviamente, vai ter mudanças em algum momento, até porque agora vai ser uma empresa privada, né? Que não vai ter mais um monte de acionistas pressionando e querendo lucro, etc. o tempo inteiro, mas vai ter sim a pressão, obviamente, de alguém que comprou e vai querer que as suas ideias sejam implantadas dentro da empresa. Então, isso pode ser bom, como pode ser ruim também para o usuário final, ao final das contas, né? Por exemplo, a questão de implantar o tipo de cultura árabe dentro da EA Sports em algum momento, ou em algum jogo, por exemplo, uma cultura um pouco mais restrita, mais rígida, a gente não sabe. Ou não, pode ser que os caras falem, ó, investe aí, faz o que vocês quiserem, continua fazendo isso ou aquilo lá, enfim. Pode ser que também os caras dão esse aval de liberdade, a gente não sabe, a gente vai ter que aguardar. Mas uma coisa é certa, né? Os caras não estão lá, não compraram a EA pra lavar dinheiro, só pra brincar. Os caras vão querer dinheiro em troca, obviamente. Os caras, é a segunda maior transação do mundo da história dos games, né? Só perdeu para a transação da Activision com a Microsoft, que foi 75 bilhões. A gente tá falando de 55 bilhões de dólares, galera. É muita grana. Então, sim, os caras vão querer, de alguma forma, ter esse retorno financeiro. Então, talvez o jogo possa ter mais microtransação. A gente não sabe, a gente vai ter que aguardar. O que a gente sabe é que eles apostam muito na questão do eSports. Então, pode ser que os jogos de eSports da EA passam a ser de um nível mais alto, em maior investimento no FIFA, no jogo da EA de futebol, no jogo de corrida, no jogo no Battlefield, enfim, em jogos que possam ter aí momentos de esportes também pode ser que tenha um investimento maior. Então, para o cara que é pro player, o cara que joga competitivo, pode ser bom também lá na frente. Enfim, eu vi muita gente falando, agora vai voltar a ser o nome FIFA 27, porque eles têm uma boa relação. Galera, esse negócio de boa relação não quer dizer nada, né? E a gente sabe que o motivo da EA ter se desvinculado da FIFA não foi por questões somente de relação, foi por questões mesmo de ter dinheiro em caixa, né, a mais e poder fazer coisas que a FIFA proíbe. E a FIFA vai seguir proibindo coisas, por exemplo, né, como ter patrocínio com outras marcas, ter patrocínio dentro do jogo, de outras virtudes, a questão do mundo aberto que eles têm vontade de fazer. A FIFA poderia limitar algumas questões que eles têm ideias, né? Então, assim, não foi somente por questão de convivência com a marca FIFA, foi por questões mais de liberdade, tá? Então, eu não acho, na minha opinião, que a FIFA vai voltar a se chamar FIFA agora, até porque, segundo o rumor, a FIFA já está fazendo um novo jogo com uma outra empresa e etc. Né? Então, assim, vai parar tudo e vai voltar a ser o nome FIFA? Acho que não faz sentido nenhum, tá? Mas, como eu falei, é algo que vai acontecer a médio prazo e não nesse curto prazo, as mudanças dentro da EA Sports. E galera, o Taya, vocês já estão vendo aí de fundo que é o atual produtor que está na linha de frente aí, falando nos eventos do eFootball. Eles falaram assim que começaram a planejar o evento de 30º aniversário do jogo há 1 ano antes, cara, com alguns estudantes, né, que estavam lá ajudando nos bastidores a criar esse evento. Cara, se eles ficaram 1 ano planejando isso, dá medo, cara. Dá medo, porque o evento foi muito fraco, muito ruim, não tinha nada de interessante, não falou nada que a comunidade queria ouvir. Cara, 1 ano pra planejar isso? Vocês estão ruins, hein, Konami? Vocês estão ruins, hein? Ele também aproveitou pra falar que é necessário, né, ter pessoas mais jovens dentro do jogo, lá trabalhando com a empresa, para dar ideias mais jovens, porque é um título de serviço contínuo, então tem que estar sempre fomentando as ideias e iniciativas desses jovens. É o que eu falei, galera, é um público focado na galera mais nova, é um jogo focado na galera mais nova, a gente vê pelas questões das parcerias com Yu-Gi-Oh!, com os outros animes, a gente vê na questão dos efeitinhos lá de cartas, a gente vê, né, nessa questão que hoje o jovem, ele não é mais fã de um time específico ou fã de uma liga específica, ele geralmente é fã de um jogador específico, então
esses jovens, eles acompanham o jogador Haaland. Não importa se o Haaland joga no Manchester City, se joga no Real Madrid, se ele joga no Corinthians, se ele joga no Bahia, não importa. Esse cara que é fã do mundo inteiro, ele vai seguir esse jogador independente do clube, né? Então, essas questões das cartas é muito mais pensada nisso, né? Nesse público mais jovem mesmo, né? De fazer cartas para você montar o seu elenco dos sonhos, independente do time, independente de onde ele tá, né, cara? Então a gente vê que o eFootball é focado nessa linha, é também focado no jovem asiático e é o que tá dando certo pra Konami. Infelizmente, talvez seja essa palavra, porque pra nós, pessoal que é mais velho um pouco, se sente realmente deslocado da franquia, né? E aí acha que nada tá bom, nada tá funcionando, mas porque o jogo não é pra gente, essa é a grande verdade, né, cara? Infelizmente, é um jogo focado no mobile e um jogo focado, obviamente, já que é mobile, no público geral muito mais novo do que a galera que joga nos consoles. Os consoles fica, obviamente, em segundo plano. Tá aí, comentário do Taia, produtor do jogo, e já dando dicas, né, do que a gente já vem falando há bastante tempo, que é um jogo pro público mais novo e não para nós, que é o público online, inclusive. Deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal, um grande abraço, é nóis, tamo junto!